Bem-vindo ao programa Falemos da CDAO. Muitas línguas africanas foram proibidas durante a época colonial, mas hoje, graças às redes sociais e também à comunicação social, línguas como Wolof e Hausa têm sido amplamente divulgadas. A labaranmu na kasashen ƙetare kuwa za ku yi cewa gobara ta halaka yara a wata makaranta a jamhuriyar Nijar. Kanin labarin kuka saurara sai ku gyara zama domin Saguir Ibrahim é um locutor nigeriano da Radio Niger que orgulhosamente traduz as notícias de inglês para Hausa, língua falada por mais de 70 milhões de pessoas e língua oficial do Ghana, Nigéria, Níger e Camarões. Saguir diz que transmitir em Hausa valoriza as línguas nativas. Este é um dos mais importantes e amplos serviços linguísticos que foi introduzido. Trata-se de uma estação de rádio que pertence ao país e comunicam oficialmente em inglês, que é a língua oficial do país. Mas para promover a língua local, trouxemos aquilo a que chamamos os serviços linguísticos. Há uma determinada altura do dia em que a emissão em inglês para outra emissão e outros programas vem nas nossas línguas indígenas. Uma mudança para essa língua local é a melhor coisa a fazer, porque quando se olha para a população, a maioria da população é esta língua que eles compreendem. Quando se olha para a língua oficial, digamos como o inglês ou o francês, penso que uma pequena percentagem de pessoas que compreende estas línguas e, sobretudo, essa categoria de pessoas vive na cidade. Portanto, se quisermos comunicar com uma população maior, que vive na sua maioria na zona rural e pondo as coisas desta forma, não é educada. Assim, penso que Hausa é uma das formas mais fáceis de chegar até elas. Saguir Ibrahim dá o exemplo da BBC e Voz da América em Hausa para demonstrar o poder de uma língua. Quando se olha para o que a China está a fazer agora e em alguns anos atrás, a França, eles estabeleceram uma estação de rádio alcançando agora a vasta população que compreende Hausa. Mas se olharmos alguns anos atrás, a BBC e a Voz da América em língua Hausa, penso que também a Deutsche Welle da Alemanha. Estes são os 3 principais países que transmitem Hausa para a maioria da população africana ou quem acredita que compreende a língua. Assim, ao fazer isso, dá-lhes uma grande base de ouvintes e, de vez em quando, para captar e alargar a audiência, divulgando as suas culturas à maioria dos africanos, especialmente onde vive uma grande população falante da língua Hausa. A razão aqui sabe, que estes países são países desenvolvidos do mundo. Portanto, tudo o que eles estão a tentar é conquistar o mundo. Portanto, para conquistar o mundo, qualquer pessoa que compreenda a língua, penso que está um passo à sua frente. Alum Dieye é o diretor-geral e jornalista do grupo Afrique 7. Apresenta o programa Débat de la Diaspora em Wolof, a língua mais falada do Senegal. Para o jornalista, a comunicação social é fundamental para a identidade linguística da África. Hoje, por exemplo, no nosso caso, você está em Cabo Verde e eu estou no Senegal e falamos francês. Você disse que a África é anglófona, você disse francófona, alguém poderia dizer lusófona, etc. Mas isso refere-se aos colonos. A identidade linguística é hoje um dos principais fatores da independência, da nossa independência, da independência de África. Que os fulani falem fulani, que os fulani da Guiné falem fulani futa, que em Cabo Verde se fala o crioulo, na Nigéria o Igbo e Hausa, no Senegal que se fala o Wolof, Bambara e Serere. Não devemos trabalhar para rejeitar o outro, mas pegar no que está em nós e combiná-lo com o outro, assim como o outro faz conosco. Porque encontramos franceses ou ingleses que falam as nossas línguas, mas que escrevem na língua deles, que se expressam através das suas línguas. Com a universalidade do mundo, poderíamos usar a língua francesa, poderíamos usar o inglês, poderíamos usar o árabe ou outras línguas no quadro do trabalho, no âmbito de intercâmbios profissionais. Mas admito
que temos de fazer um esforço para encontrar as nossas identidades linguísticas. E isto devemos fazer através do nosso setor de comunicação, fazer muitas emissões nas nossas línguas e fazer com que as nossas populações compreendam a realidade, a economia, a cultura, os nossos valores, as nossas tradições. La culture, nos valeurs, nos traditions. Sur li nga xam ne tey moom nga leen di proposer. Alum Diaye defende a necessidade de descodificar a mensagem transmitida pela BBC, Voz da América e canais chineses em línguas africanas, como forma de manter a liberdade. Bem, nós africanos devemos unir-nos. Temos de decifrar a mensagem do Ocidente, a mensagem vinda do Ocidente para compreender como explorá-la a nosso favor. E nem sempre é benéfico do Ocidente. É uma mensagem forte, é um trabalho que vocês estão a fazer. Saúde, sinceramente, este trabalho. Temos de voltar aos nossos próprios valores. Vamos voltar a nós próprios. Vamos aprender outras línguas. Vamos usar outras línguas nas nossas atividades profissionais. Mas vamos voltar aos nossos valores, às nossas tradições, porque essa é a nossa independência. Esse é o nosso desenvolvimento. Na rúbrica culinária, fomos até à Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Seja bem-vindo à Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Meu nome é Faustina Tavares Cimedo, minha formadora de Escola de Hotelaria e Turismo. Hoje nos está ali para nos apresentar a gastronomia cabo-verdiana. Para hoje, nós temos um almoço-bush, que é um canapé de xerém. Nós também põe com moreia frito e um escabeche. Então, nós temos ingredientes que nós usamos para aquele canapé. Nós temos xerém, nós temos leite de coco, cebola picada, não tem alho e aqueles ingredientes ali que nos prepara para nos fazer aquele base de xerém. Depois de estar cozido um pouco de aquele milho já solta naquele leite de coco, nós passa para o liquidificador, nós vai triturar para não bem finalizar nos bolos. Então já não tem moreia temperado, óleo já aquecido. No tapanha, nós também usa mais um produto de terra que é farinha de milho. Para no pana, para no frita nos moreia, em vez de farinha de trigo. Então, o condimento de batata frita, no tabata acrescenta mais moreia para não fazer. Para modo que usa farinha de milho. Para modo é mais crocante do que farinha de trigo. Depois de moreia já frito, para não finalizar nosso almoço-bush, nós temos também escabeche, gosto de também finalização de prato. Então, você pega aquele base de aquele xerém que já está pronto, aquele moreia frito, e então usa aquele escabeche para finalizar. Tem o ramo de alecrim. Também está cortado, então finaliza aquele prato, aquele almoço-bush. Aquele prato principal se nome morabeza crioula. Nós também usa pouco de nossa terra, couve, nós também usa cebola picada, nós também usa milho. Nós temos ali também batata doce e abóbora de nós também. Então, aquele batata doce com aquela abóbora ali, modo que nós também fazer. Nós também põe um alumínio. Quem tiver alumínio na casa pode usar travessa, pode usar a pirex, que é que estava forno, tranquilo. Nós fazemos modo. Nós corta aqueles legumes, nós também põe na travessa ou no alumínio nesse caso, mas na alumínio é melhor para modo de cozer. Horas que não cozinha, aquele sabor fica tudo dentro daquele alumínio e depois é que até deixa aquele produto seca. A seguir, nós temos nosso peixe, que é um peixe que é usado na Cabo Verde, que é esmoregal. Quem tiver esmoregal pode usar salmão, pode usar garoupa, pode usar goraz, mas salmão é um excelente peixe, dá um sabor espetacular para aquele prato. Então passa para aquele processo de peixe,
Desse sim, nós também usa folha de louro, grãos de pimenta preta, nós também usa alho esmagado. Então põe folha de coentro, depois nós põe aquele peixe sem aquele azeite começa a estar frita, tem que ficar a baixa temperatura. Também salte nosso couve que está já cozido, salte um pouco, na hora que cozer ele que continua a ficar verde assim. Água, não põe água, sal, não deixa que ferve, não põe nosso couve sem tampa a panela. Como se não tampa, ele perde aquele clorofila, que é aquele cor verde que fica com ele. Nós também usa um pouco de alho, pouco nada, ok? Nós põe nosso couve e não salsa, ok? Salsa, nós também usa um pouco de sal, ok? Não tem passa para finalização. Não tem ali aquele purê, um pouco de sal, está excelente, ok? Então, já não finaliza nosso purê. Gosto não também finaliza nos molhos, onde que não passa para empratamento de prato. Nos molhos, também acrescentar um pouco de leite de coco, pouco nada. Já não tem ali óleo aquecido, não começa a pôr nos mandioca para fazer aqueles chips. Aquele purê que não faz de abóbora e batata doce, no pôr num saco pasteleiro e um bico para nos dar uma forma diferente. Nós esmorregamos confitado e nós também usa que inflanhoso meu opcional, mas também está um espetacular, cremoso, crocante, espetáculo. Chips de mandioca, ok? Nós também põe, não pode pôr de riba, ok? Com nosso molho de milho e leite de coco. Então nós temos nosso prato ali, morabeza crioula, que foi feito para a Escola de Hotelaria e Turismo, onde que não cria aquele prato ali, tudo com produtos nacionais. É a altura do nosso quiz. Que língua que está na base de nosso crioulo? Opção 1, Swahili, Kinyarwanda. Opção 2, Zulu, Xhosa. Opção 3, Lingala, Kikongo. Opção 4, Wolof, Mandinga. Opção 4, Wolof, Mandinga. Wolof, Mandinga. Terceira opção. Não tem várias teses escritas, mas não tem pouco tese que te mostra ligação de línguas africanas com o crioulo. Por exemplo, o uso do eu, que não te representa na nossa própria cabeça. Português te fala eu sou, francês te fala je suis, inglês te fala I am. No crioulo é mode. É puramente uma língua africana, te fala ami é. Ami é já é crioulo, mas crê, gosta. Aquele ou na São Vicente, este fala mba. Aquele é tipicamente línguas africanas. E não tem nomes de pessoas, toponomias, nome de lugar que está estritamente ligado a línguas africanas. Não tem também nome que é tipicamente africano. Tem pessoas que chamam dongo. E dongo, no Wolof, é aluno. E tem amigos ali que chamam dongo, ou donga, como que chamam dongo. É esquecido. Tem outro que chama choi. Choi é um pássaro que tem choi na tabanca, que se utiliza choi. Mas, além de choi,
nas línguas africanas, choi é alguém que é um tipo de espião também. Não pode falar também de comida. Nheme, você tem nheme, isto é, ou que uma criança, uma mãe, se trata assim, filha, comida, e fala como nheme, bata comer. Coisa que é nheme? Nheme é comer de maneira devagar, em português não está falando mastigar, no crioulo não está falando nheme, mas nheme no Wolof é comer. Para ver outros episódios do nosso programa, visite o nosso canal no YouTube e também no Instagram. Falemos da CDL. Foi um grande prazer ter estado na sua companhia. Nós voltamos dentro de 2 semanas.